Então, para começar, a nossa bibliografia básica é esse livro. Chama Sistemas de Informação Gerenciais, de Laudo e Laudo, Kenneth e Jane Laudo, nona edição, editora Pearson, tem várias cópias disponíveis na biblioteca, tem já no Xerox, para quem quiser baixar, copiar, lógico, e o material digital não tem, mas as pessoas pediram, porque ele não tem. É um material impresso e as condições são copiar da biblioteca, né, comprar o livro, pegar emprestado da biblioteca, né, escolher a maneira como vocês quiserem fazer. Lá no Xerox eu deixei os 4 primeiros capítulos, que a gente vai começar com a matéria, e aí, havendo necessidade, eu deixo mais material lá para vocês. Aliás, deixei os 3 primeiros. E a necessidade eu coloco mais para os parecer, né? Vai até... Então, a princípio, vai mais do que os 3 primeiros capítulos. Mas eu deixei só os 3, porque vai ter, a gente se houver algum atraso, vai estar destinado de volta a tudo. Aí quando a gente terminar o terceiro capítulo, eu coloco o resto lá. Certo? Então, a princípio, os 3 primeiros capítulos. E para a gente começar a falar sobre sistemas de informação, nós vamos ver primeiro o que a gente pretende, o que a gente pretende chegar com esse primeiro capítulo. Então, vamos falar sobre sistemas de informação gerenciais na era digital. Bom, primeiro, nós vamos falar sobre sistemas de informação, para vocês compreenderem mais um todo, sobre o sistema de informação em geral. Sistemas de informação gerenciais, porque nós estamos falando de um curso de sistemas de informação, onde o objetivo é a aplicação da tecnologia da informação para resolver problemas, na maioria dos casos, das empresas, problemas gerenciais. Mesmo quando vão de empresas gerenciais, gerenciar o seu próprio trabalho, o autônomo, gerenciar a atividade humana, né, em geral. Então, sistemas de informação gerenciais na era digital. Por que era digital? Porque a gente não vai falar sobre sistemas de informação pré-computador. Porque às vezes as pessoas perguntam assim, como é que as empresas funcionavam antes do computador? Existia folha de pagamento, como tem hoje? Sim. Existia contabilidade, como tem hoje, software, sim. Existia ponto da batalha, como deve ser, financeiro? Sim, sempre existiu. Mas como, por exemplo, uma empresa, como uma Ford, lá de 1930, tinha 200 mil funcionários, como é que ela fazia a folha de pagamento de 200 mil pessoas à mão? Então, obviamente, que ela tinha um sistema de informação. Esse sistema, ele era realizado manualmente, papel, caneta, calculadora da manivela, né, mão de obra, ou seja, você tinha um hardware todo que era papel, caneta, tinta, máquina de escrever, calculadora, e onde é que estava o software? Na cabeça das pessoas. Quem tinha o conhecimento para fazer o cálculo que tinha que ser feito, né, de onde a informação vinha, para onde ela ia, eram as pessoas. Então, para fazer a folha de pagamento de uma empresa de 200 mil funcionários, você precisava ter muito mais de 1.000 pessoas trabalhando no departamento de pessoal. Porque essas pessoas todas trabalhavam com armazenamento de dados, processamento de dados, transferência de dados, cálculo de dados, tudo isso que é feito hoje pelo computador, sempre foi feito. Só que não tem. Os bancos não existiam antes do computador? Existiam. Não tinham milhões de clientes? Tinham. Não tantos quanto hoje, mas tinham. E como é que você fazia o controle das contas correntes, dinheiro que entrava, dinheiro que saía, transferência, depósito, cheque? O cheque sempre existiu. Existiu antes do computador. E como é que isso era feito? Era feita a contestação de cheques tudo manual. Tudo feito na base da anotação das informações. Então, por isso esse sistema de informação. Quando você cria métodos para trabalhar, para lidar com a informação, você tem um sistema de informação. Então, quando você está falando de sistema de informação na era digital, é que não nos interessa mais hoje tratar dos sistemas de informação que não são computadorizados. Nós vamos falar da informatização, né, da digitalização dos dados para gerar sistemas de informação que sejam rápidos, confiáveis, produtivos, essa é a ideia. Por isso a era digital, a era do computador digital. Que a gente viu lá no primeiro período, né? Computadores de
digital, a máquina binária, o computador, que começou como uma máquina calculadora sofisticada, vamos dizer assim, comparada às calculadoras que existiam, a manivela, o computador surgiu apenas para fazer cálculo, e depois ele foi ganhando outras utilidades, como ele é hoje, que é uma máquina de comunicação, de entretenimento e tudo mais. Mas até aquele primeiro momento, era uma máquina de calcular, cara, né, perigosa, mas que resolvia os problemas daquela época, que era substituir um departamento pessoal de 1.000 pessoas, de 2.000 pessoas, por um departamento pessoal com 50 pessoas, 30 pessoas, né, que é o que tem hoje. Mesmo uma empresa desse tamanho, né, de 200 mil funcionários, ela não precisa ter mais milhares de pessoas só para controlar as informações sobre o departamento pessoal. Certo? Bom, então nossos objetivos desse capítulo são compreender por que os sistemas de informação são tão essenciais no ambiente de negócios contemporâneo. Eu acho que só essa primeira introdução já deu para entender, né? Os sistemas de informação sempre foram importantes. Nesse ambiente de negócio contemporâneo, quer dizer, dentro de um mundo onde a tecnologia está acessível, barata, disponível, muita gente conhece, não tem como você não oferecer tecnologia para o seu cliente, para o seu consumidor. Ele vai te cobrar. Se você, imagina hoje você fabrica um produto, coloca o produto à venda no mercado, depois o seu cliente compra o produto e aí ele precisa, vamos dizer, um produto complexo, precisa de um manual de instruções. Aí o seu cliente liga para você e fala assim, eu queria um manual de instruções para eu poder fazer uma manutenção aqui, corrigir alguma coisa. Ele fala para mim, passa o seu endereço e vou te mandar pelo correio. O que vocês vão falar para ele? Uma indicação, lógico, não vão ficar nada. Vou pedir para ele. Pô, me manda por e-mail. Me manda o link no site onde tem esse manual. Não faz sentido você ter hoje o manual, porque só existe impresso. Coloca o link lá para baixar esse manual. Ou me manda por e-mail. Pois é, quando chegar pelo correio, o problema está resolvido direito. Já descobriu a maneira de resolver. Então, quer dizer, a empresa que não coloca tecnologia para solucionar os problemas dos seus clientes, ela é cobrada do seu cliente. O cliente chega lá e fala, mas todo mundo tem isso, por que você não tem? Então, um objetivo nosso é compreender por que os sistemas de informação são tão essenciais no ambiente de negócio contemporâneo e vão ficar cada vez mais essenciais. Porque cada vez mais o seu cliente, o seu usuário, ele fica mais exigente. Ele cada vez é mais, oferece mais facilidades para ele em vários setores, e aí ele não olha para você mais com condescendência. Tipo assim, coitado, né? O cara fornecedor lá, não posso exigir muito dele. Por que não? Todo mundo tem, todo mundo oferece facilidade, por que você não vai oferecer? Isso nem só um exemplo manual, mas você pode pegar um monte de exemplos de empresas que já estão em ritmo de século passado, de 1900 e pouco, e que a gente não entende de vez em quando. Você fala assim, gente, mas isso não faz sentido. A empresa trabalhar ou atuar dessa forma, né, dentro de toda a facilidade de tecnologia que existe hoje. Agora, essencial não é só isso, não é só porque o cliente ele exige. Tá? O ambiente concorrencial, o ambiente competitivo, ele exige isso. Mas às vezes também é uma questão mesmo de sobrevivência, não é nem pela concorrência. Tem determinadas coisas que se você não colocar tecnologia, você fecha, a empresa fecha, que são as questões legais, por exemplo. Hoje em dia, a nota fiscal eletrônica. Tem como você se negar, você montar uma empresa, montar um negócio, se você se negar a utilizar a nota fiscal eletrônica, para você usar a nota fiscal eletrônica, você tem que ter sistemas de informação computadorizados, né? Tem gente que você fala assim, não concordo com isso, não vou usar. A empresa não pode funcionar, se ela não se adequar às exigências legais. Tem lei que manda que você utilize determinado sistema. Você tem que emitir uma nota fiscal eletrônica. Eu tenho que emitir meus dados pelo Sintec, eu tenho que informar a Receita Estadual sobre o meu faturamento automaticamente. Não adianta eu mandar um monte de papel para eles, botar no correio e mandar para eles, eles não vão aceitar. Eles têm que fazer tudo eletronicamente. Então, não é só uma questão de ponto de vista do consumidor, não. É uma questão de ponto de vista legal, e aí torna-se essencial, porque é uma questão de sobrevivência da empresa. Também vamos falar sobre definir um sistema de informação da perspectiva técnica e empresarial, além de distinguir entre capacitação em computadores e capacitação em sistemas de informação.
Primeiro, o que é uma perspectiva técnica no sistema de informação? São as questões tecnológicas, as questões relacionadas com hardware, software, redes e tal. Então nós precisamos entender isso. Tá? Agora, dentro do curso do sistema de informação, você vai entender isso e qual a perspectiva empresarial? São as necessidades de negócio. Qual é a tecnologia que eu preciso para solucionar esse problema de negócio? O que é um problema de negócio? A empresa precisa aumentar as vendas. Como a tecnologia pode auxiliar nesse aumento das vendas? Por exemplo, a empresa tem comércio eletrônico, ela não tem. Será que há espaço para investir e oferecer um canal de vendas através da internet? É uma possibilidade para aumentar as vendas. Sei que não, eu preciso analisar isso. Então, eu tenho uma tecnologia hoje chamada de e-commerce que eu posso utilizar. Então, da perspectiva técnica, eu tenho que conhecer os recursos tecnológicos. Lembra que eu falei, não sei se foi na aula passada, sobre o S-commerce? Além do e-commerce, você tem o S-commerce, que seria o comércio hoje feito pelas redes sociais, muito bem, pelo Twitter, pelo Facebook, e agora criou-se o termo S-commerce, que é o comércio feito pelo Facebook. Falei na aula passada? Algumas empresas grandes estão fechando acordos com convênios no Facebook para vender coisas dentro do Facebook. Não é assim que tem um link lá que você clica aqui e é uma propaganda que te leva no site, não. A TAM, por exemplo, ela vende passagens aéreas dentro da página da TAM do Facebook. Você não precisa sair do Facebook. Você coloca lá o origem, destino, data da viagem, pega e volta e tal, e você faz a compra de dentro do perfil da TAM do Facebook. Você quer um cartão Mastercard? Você não precisa de dentro do Facebook clicar no link que te leva ao site da Mastercard. Dentro da página do Mastercard tem um formulário para você preencher e pedir o seu cartão de crédito que vai ser utilizado. Então, isso é um comércio que já você, lógico, o Facebook está ganhando, lógico, uma comissão em cima das transações que ele está ajudando as empresas a realizar, e está pegando um local onde tem muita audiência. Onde é que as pessoas estão hoje? Onde é que está a atenção das pessoas hoje? No Facebook, no Twitter, elas não estão mais. Lógico, elas estão também no IG, no G1, no Terra e tal, mas elas estão muito mais tempo nas redes sociais do que nos portais. Então há muito mais chance de eu fazer negócio oferecendo um produto dentro de uma rede social do que num portal de notícias. As pessoas elas ficam menos tempo lá, gastam menos do seu tempo lá dentro. Então isso é você encontrar uma perspectiva empresarial e adequar a perspectiva técnica, ou seja, conhecer essa oportunidade tecnológica, que é o uso das redes sociais, para implantar isso para resolver uma necessidade de negócio. Então, lembrando que os canais de venda, as formas em que o cliente pode entrar em contato com a empresa. Antes ele podia só pelo telefone, depois pelo telefone, pelo portal na internet da empresa, agora ele faz isso pelo telefone, pela internet e pelas redes sociais. Que é mais uma opção de contato entre cliente e empresa. Então, e aqui, ó, além de distinguir entre capacitação de computadores, capacitação de sistema de informação. Qual a diferença? Uma pessoa pode ser muito boa em entender de computadores de hardware, pode ser um ótimo técnico de manutenção, mas pode não saber nada sobre como fazer o computador resolver os problemas de informação das empresas, que é o objetivo da área de sistemas de informação. Não é você esmiuçar o computador para estudos sobre kilohertz, megabytes, e sobre DDR, sobre SRAM. Lógico que a gente tem que conhecer sobre isso, mas você não precisa ser especialista nisso. Você precisa ser especialista em como é que essa mistureba de tecnologia resolve o problema da empresa. Então, como é que eu resolvo isso? Com um sistema de informação. O computador é um elemento que eu vou utilizar para aprimorar o meu sistema de informação. Bom, aplicar o método de quatro passos para a resolução de problemas relacionados ao sistema de informação é uma sugestão de tomada de decisão, que a gente vai ver no final do capítulo, sobre como analisar um problema e tomar decisões para resolver esse problema. Por favor. Ainda, nos objetivos do primeiro capítulo, avaliar como o sistema de informação afetarão as carreiras de contabilidade, economia, finanças, administração, marketing, administração operacional e sistemas de informação, identificando os conhecimentos de sistemas de informação que servem a todas elas. Então, por quê? Nós estamos falando de resolver o problema de empresa,
as empresas elas têm a área de finanças, a área de marketing, a área de produção, a área de sistemas de informação, tem a área de, eu falei, finanças, marketing, produção, recursos humanos, né? A administração geral, né? Aí envolve a administração geral, tem recursos humanos, recursos financeiros, marketing, né? Você tem todos esses elementos que fazem parte da empresa. Então, você tem que entender como é que o sistema de informação configure para essas áreas, e para as pessoas com quem você vai conviver dentro da empresa na hora que você estiver lá oferecendo soluções para essas pessoas. Você vai estar resolvendo os problemas, você com o sistema de informação vai estar resolvendo os problemas da contabilidade, de finanças, da administração geral da empresa, do marketing, dos recursos humanos, da produção, do estoque, da logística, de tudo mais que não está aqui, né, que faz parte da empresa, e a gente vai ter que entender como os sistemas afetam as áreas, as carreiras dessas áreas, né, as pessoas que vão ser afetadas por esse sistema, identificar os conhecimentos em sistemas de informação e tentar para que essas pessoas resolvam, até porque elas colaborem com você. Bom, existe um caso chamado Casas Bahia, um caso, uma empresa chamada Casas Bahia, que ela teve uma entrada no comércio eletrônico muito tardia. Bom, qual é o problema? A Casas Bahia ela foi uma das últimas a entrar no comércio eletrônico, oferecendo os produtos no site na internet. Todas as outras já estavam grandes, né? Outras empresas menores que ela já estavam lá. A Casas Bahia, que era a maior loja, a maior rede de lojas de varejo do Brasil, não tinha um site de comércio eletrônico. Você encontrava lá o Extra, o Frio, uma Magazine Luiza. O Submarino, vamos dizer assim, é uma loja um pouco diferente, porque ela não existe nas ruas, ela só existe online. A Americanas é uma concorrente mais ou menos parecida, tá? Mas é mais ou menos por quê? Porque a Americanas são duas empresas diferentes. Existem as lojas americanas SA, que são uma empresa, e existe a Americanas.com, que é outra empresa. Tá? São do mesmo grupo, mas elas são duas empresas diferentes. Mas tudo bem, a gente pode considerar que elas são concorrentes, né? Americanas, Submarino, Magazine Luiza, Ponto Frio, Extra, Carrefour, mais outros. Walmart, ótima lembrança. Estou falando dos quase todos, os importantes, né? Tem os menores, os regionais, né? Tem o Ricardo Elétrico, tem o site de internet, Eletrotempo. Então, aí tem os menores, porque entre os grandes, todos eles já estavam na internet, acho que as coisas são para recursos. Pessoas, se não me engano, depois dos Casas Bahia. Mas todos os grandes estavam lá, e as Casas Bahia, que era o maior varejo do Brasil, o varejo tradicional, não estava lá. E, lógico, essa concorrência estava tomando venda dela, porque não é só uma concorrência direta de loja de comércio eletrônico para comércio eletrônico. Você tem uma loja tradicional, que, aliás, é um grande problema das pequenas do interior, é a ameaça da concorrência que não está próxima de você. Você se defender de uma concorrência que está em todos os lugares, ela está online. Isso aconteceu em diversos campos de atividade, a gente olhar em todas as cidades, todo mundo está aqui, né? Se você for olhar no comércio da cidade, 5 anos atrás, existiam lojas que não existem mais, e elas fecharam, não porque surgiu um concorrente em Varginha, um concorrente em Elamém, um concorrente em Campinas, né? Leonardo? Muitas empresas surgiram porque apareceram concorrentes online. E as pessoas estão mudando de hábito. Então, preferindo comprar online por causa de facilidade de pagamento, por causa do prazo de entrega, que algumas vezes é menor do que você comprar na sua própria cidade, porque às vezes você não tem estoque na cidade, vai fazer pedido por exterior. Isso pode. Os casos, por exemplo, sempre. Mas isso é uma ameaça. As livrarias que apareceram, as lojas de CD que apareceram, a loja de CD não é nem por causa da ameaça da loja de CD online, mas por causa da pirataria também. Bom, aí eu peço para vocês fazerem depois uma avaliação, porque na próxima aula vamos falar de novo sobre as Casas Bahia. Tá? Eu vou até mandar um e-mail para vocês lembrarem, senão vocês não vão lembrar.
visitem o site das Casas Bahia, dá uma olhadinha nele, né? Vê o que ele tem de diferente. Pode passar para o final do ano. Pode enxergar. Visite o site dos concorrentes, os principais concorrentes, né, que são os submarinos americanos, construídos na Suíça, que já estavam há mais tempo no mercado. É possível encontrar grandes diferenças entre as notas? As Casas Bahia copiaram alguma coisa? Elas inovaram alguma coisa? Como é que alguém entra no mercado, por último, e mesmo assim ainda quer dominar aquele mercado? Lógico que ela quer dominar, porque ela é uma ordem de varejo tradicional, ela não quer ser a menor das lojas de comércio eletrônico. Ela não entrar para perder. Quem tem dinheiro não entra no mercado, entra para ganhar. O que ela poderia fazer, e aí em matéria de tecnologia, em matéria de estratégia de negócio? Nós estamos falando de sistema de informação, que são as duas coisas. Tem que pensar. O que ela poderia fazer em matéria de tecnologia, oferecer uma tecnologia que diferenciasse das outras, ver se ela está fazendo isso ou não, né? E em matéria de estratégia de negócio. Como é que ela... Qual é a estratégia dela? Ela entrou com preço mais baixo que as outras? Ela entrou com parcelamento maior que as outras? Entrega mais rápido que as outras? Né? Tenta descobrir isso, faz uma comparação e ver se ela tem algum diferencial em relação a essas coisas. Eu vou mandar por e-mail hoje ainda para lembrar vocês de fazerem isso na próxima aula, a gente vai discutir sobre isso. Tá? Como ela poderia se diferenciar para compensar o atraso da entrada no e-commerce? Será que teria jeito, né, por tecnologia ou por negócios? Vocês acham que sim? Pensem, na próxima aula a gente vai falar. Eu acho que eles devem ter estratégia de negócio na outra tarefa, na verdade. Eles trabalhavam com o mesmo só que o livro na internet. E agora eles têm uma parte mais já projeto de eletrônicos, aí já vai fechando numa outra parte, que era para ter só livros porque se eles já criaram uma estrutura que consegue atender o livro, quer dizer, a sua estrutura está pronta, você não tem, eu não sei nem, a gente teria até que estudar mais no caso da tarefa para ver se eles mesmos estão fazendo isso, se eles terceirizaram, né? De repente, não é nem a própria tarefa que está cuidando dessa parte da comércio, ela construiu uma outra empresa que já tinha expertise nessa área, porque é o seguinte, grande parte, isso que está subindo rede, grande parte do sucesso do atendimento de varejo está nas compras. Quem compra melhor tem grande facilidade de liderar, porque se você compra bem, você consegue trabalhar com preço menor, com financiamento maior, com descontos, com promoções, não sei o quê. Se você comprou mal um lote de produtos, é muito difícil você concorrer. Você vai ter que jogar o preço muito baixo e, de repente, o seu lucro fica muito baixo. É para poder ganhar na concorrência. Mas é interessante, a Saraiva é um exemplo, ela está seguindo o exemplo da Amazon. A Amazon.com começou como livraria e hoje vende até motos, vende lanche, vende tudo na Amazon.com. Foi tudo. Possivelmente por causa de Natal, Regameiro, aí, de exposição. Ah, é? Você procurou e não existia ela poder e-mail para ele. E tem muito site que não esclarece o cliente porque nem todo mundo tem possibilidade de mexer com a internet. Então, não é aquela clareza para o cliente entrar, ver o nome que ele quer e já fazer a compra. Às vezes é complicado até de achar o produto. Você entra no site e uma terapia agora melhorou, é a Netshoes. O site da Netshoes, você entrava lá, até para achar o que você estava querendo, vocês demoravam 15 minutos naquele menu maluco, era questão de classificação da informação. Você para achar um tênis, você tinha que entrar com o nome do produto lá, o modelo do tênis para achar. Não tinha como você separar. Hoje eles criaram um jeito bem mais inteligente, né, que você separa por masculino e feminino, depois, dentro de tênis você separa, eu quero só por marca, quero só no tamanho, não adianta nada. Eu tenho um monte de tênis por isso, não tem nenhum meu tamanho. Bom, nós vamos continuar agora falando sobre como os sistemas de informação estão transformando os negócios. No Brasil, nós temos hoje mais telefones celulares do que fixos, e mais importante, nós temos hoje mais linhas celulares do que pessoas no país. Tem hoje 230 milhões de linhas celulares ativas, e nós temos 190 e poucos milhões de habitantes. Então, isso é um bom
sinal, assim, um bom indicador do quanto as pessoas estão usando sistemas de informação, o seu telefone fixo ou celular, é um sistema de informação, só que o celular oferece recursos que são acesso remoto à banca de dados, acesso remoto à empresa, compras feitas pelo celular, que são muito mais versáteis do que o telefone fixo. A compra por telefone fixo já existe desde 1950. As empresas já faziam venda lá por telefone, que você catálogo, você fica no catálogo, todo mundo já deve ter comprado uma coisa de catálogo da Hermes lá, você mandava pelo correio por bom, tinha que fazer um pedido, ou ligava lá, o telefone fazia um pedido. Só que o telefone celular, ele baixou demais os custos de transação, porque você faz uma compra e não tem que ter ninguém do outro lado para atender você para fazer a venda. Então você interage com um software que vai te oferecer as informações, fotos, descrição, vídeo, produto, tal. Na hora que você decidir fazer a compra, aquilo vai ser feito entre você e o software. Então isso permite que a empresa atenda 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Desde que ela tenha bons servidores, hospede lá bem ferroso, nos seus sistemas para ter um bom atendimento, ela vai conseguir atender 1 milhão de pedidos ao mesmo tempo, porque ela não precisa ter 1 milhão de atendentes para atender o telefone e para receber aqueles pedidos. Então, isso muda, lógico, mas ela vai ter que ter muitas pessoas para embalar e colocar isso no correio, porque isso, apesar de grande parte do processo ser automatizado, com a parte de etiquetagem, muitas vezes a Amazon, por exemplo, todo o processo de embrulho, apanhar os produtos no estoque e embrulhar é feito tudo automatizado, robôs, um centro de distribuição da Amazon aqui assim. Apesar disso, ainda tem grande trabalho manual nesse processo, colocar dentro da banca, vai levar até o correio, vai despachar para outro lugar. Então existe, olha, toda essa parte de trabalho manual. Mas o telefone celular, ele permite com que cada pessoa seja um consultor ambulante, porque você não tem mais que estar sentado num escritório, à frente de um computador, porque existe um ritual para usar o computador. O computador normalmente você tem lá o desktop, Você tem um local onde ele está, então você senta, e mas eu não estou papeando. Ele chega, joga o prato para trás assim, senta, liga o computador e tal. Então existe um ritual para usar o computador. Já o celular, ele é mais ou menos, como se fosse assim, um vasto, um banco, Às vezes você não está perto da gente, a gente está falando na boca, está ficando mal. Você não está, Você não está nervoso, você está suave, cadê o celular? Será que eu perdi? Não tem problema. Não, fora, e o chip, com todos os meus contatos, Você começa a ficar meio paranoico. Por quê? Porque muito importante. Bota a senha do celular. Bom, então, você fazer uso do celular não existe ritual nenhum. Você está usando algo que está na sua mão. Todo você usa em casa, no trabalho, na cama. Deita, fica lá ainda conseguindo os últimos SMS ou ainda lá para se dormir, antes de botar na cama. Muita gente usa no banheiro, tem gente que usa dirigindo, que é o risco, não recomenda ninguém. Eu faço que eu bati o carro. Mas como descuida assim, não recomenda ninguém usar o celular, principalmente para tentando com o Foursquare, mas isso transforma as pessoas em consumidores ambulantes que podem interagir com as empresas, fazer compras, comprar serviços, realizar transações comerciais o tempo todo. Então isso modifica o modo como o seu cliente vai entrar em contato com a empresa, porque se ele tiver que fazer uma reclamação, ele não vai esperar chegar em casa e ligar o computador. Se ele tiver algum problema com um produto, tem um problema lá com o aeroporto, o avião atrasou. Ele já desce o pau na empresa. Estou aqui há 5 horas no aeroporto de Congonhas e o avião que era para sair essa hora não saiu, não me ofereceram nenhuma informação, nem um cafezinho, vou ter que dormir no chão aqui. Pronto, está feita, Então, você tem que estar preparado, você como empresa, e aí, preparado como? Usando os mesmos sistemas de informação que as pessoas vão usar, você tem que estar preparado para lidar com isso tudo. Você tem que ter, por exemplo, como sempre, que o monitoring, não é qualquer empresa, não é só, não é o
pipoqueiro da Praça da Fonte que vai fazer isso, monitorar as redes sociais. Mas uma TAM, uma Gol, uma Americana, as empresas têm que fazer monitoramento das redes sociais o tempo todo. Então, tem equipes de pessoas que ficam 24/7 monitorando o que está acontecendo, se as pessoas estão falando bem ou mal da empresa, dos produtos, dos serviços da empresa, porque ela tem que apagar qualquer incêndio o mais rápido possível. Já ouviram esse lado? Antes que a abóbora lá, depois que a abóbora lastrar, aí não tem jeito mais, as informações das redes sociais, elas multiplicam exponencialmente, e se você não tiver uma estratégia para conter isso, e aí, bom, como é que entra o sistema de informação? Entra com empresas sendo preparadas, tendo gente de tecnologia para estar o tempo todo fazendo esse monitoramento. Não precisa ter gente, software, tem softwares que analisam, tem softwares específicos hoje que fazem análise instantânea o tempo todo, dispara o alarme, caso o nome da empresa seja citado, não sei quantos intervalos, não sei quantas vezes, associado a determinadas palavras. Então, tem softwares que filtram, por exemplo, o Twitter o tempo todo. Qualquer vez que o nome de uma empresa é citado, ele analisa o resto da mensagem para ver as outras palavras que estão associadas, se tem alguma reclamação, e aí se tiver uma sequência dentro do espaço de tempo, de retweets daquele. Então, isso tem um monte de software hoje que inclusive usa inteligência artificial para fazer análise das redes sociais, para poder disparar um alarme e falar, opa, deu alguma palavra que pode usar aqui. Tem problema, não fica feio, exatamente. Deu alguma inconsistência nos nossos serviços, nos nossos produtos, nós corrigir isso imediatamente. Então, fazer isso, realizar isso, é uma atividade humana, mas que depende de uma informação. Então, qualquer pessoa que lide com o sistema informatório não pode deixar de lado e falar assim, não me interessa, você vai ter sucesso, só agora, você não está tendo. Não. As empresas estão investindo milhões. Hoje mesmo saiu uma matéria no G1 falando sobre as principais profissões do ano, assim, dos próximos anos, né? E dentro, daí tinha várias áreas, né? Tinha a área de engenharia, a área de economia, questão de engenharia e tal, sustentabilidade e tal, mas aí tinha lá, especificamente na área de tecnologia da informação, os 2 cargos que o G1 citou como os mais importantes para a área de TI esse ano são monitoramento, gerenciar as redes sociais, ou seja, ser um especialista em uso de redes sociais para as empresas, por meio das empresas, e SEO, Search Engine Optimization, você utilizar os recursos do seu site, do seu portal, mesmo, do seu perfil, para fazer com que nas buscas a sua empresa apareça bem colocada, principalmente dentro do Google, lá quando alguém procurar por um campo de atividade seu, que aparecer naturalmente entre os primeiros colocados lá. Então, essas são 2 profissões que mais prometem dentro de tecnologia da informação. Então, não tem como você ignorar, mas eu estou fazendo sistema de informação, não quero trabalhar só com pessoas, isso não me interessa. Bom, você não está interessando muito para as empresas. Então, se você está interessado também em ter do interesse dessas empresas, você tem que dominar essa tecnologia. Você tem que conhecer também como é que elas funcionam, as ferramentas que existem para isso. Lógico que para isso também você tem que usar essa tecnologia. A gente, como profissional da área, tem que ser xereta, curioso e estar explorando essas inovações, essas tendências, para a gente não ficar por fora. Certo? Por favor. Há mais linhas celulares utilizadas do que habitantes do país, já falou. Cada aparelho é uma porta de acesso ao sistema de informações. Novas leis exigem que as empresas armazenem mais dados por períodos mais longos. Um outro problema, tem até nomes para isso, deixar de lado quando a gente fala. Quando você começa a implantar sistemas de empresas, a cada dia você acumula mais dados. Todo dia você está gerando novos dados. E os dados antigos, mesmo que você faça um backup, transforma um arquivo morto lá, eles continuam existindo. Você pode simplesmente ignorar, apagar, deletar. E as empresas estão cada dia mais querendo ter acesso aos dados antigos. Isso faz parte de uma estratégia chamada Data Warehouse, ou Data Mining, estratégia de Data Mining, que é você liberar aquelas enormes quantidades de dados, não só de hoje, mas do ano passado, do ano retrasado, do ano retrasado e assim por diante,
para você descobrir uma série de perfis, de tendências. Então, se você não tiver as informações disponíveis, elas não servem para nada. Eu produzo informação, guardo, escondo. Quando você faz um backup, guarda para armário, está escondido, ela não está acessível. Se alguém do departamento de marketing precisar fazer um data mining, né, ou seja, vamos minerar, garimpar esses dados, tem um termo que o pessoal fala, vou espremer os dados até que eles confessem, né? Apertar os dados, os dados até que ele confessa a verdade, até que ele me fale o que eu quero saber sobre o mercado, sobre o reserva, sobre o preço, sobre o tal. Se você quiser isso, tem que ter essas informações disponíveis. Então, isso é uma questão importante, porque o sistema de informação, eles são, cada vez tem que lidar com quantidades maiores de dados, esses dados têm que estar disponíveis. Essa disponibilidade, ela também implica em maiores riscos de segurança, segurança física, segurança lógica dos dados, e por períodos mais longos. E as mudanças dos negócios resultam em mudanças nas funções e nas carreiras. Tanto nas carreiras nossas, né, de profissionais de TI, como as mudanças dos negócios, nas funções, né, das pessoas, das empresas. As empresas mudam. Hoje, a gente comentou na aula passada sobre as empresas que hoje estão pedindo para as pessoas levarem o seu próprio equipamento para a empresa. Né? Comentamos? Bring your own device, né? Traga seu próprio computador. Existe uma tendência também no mercado, e até a gente vai falar bastante sobre isso esse semestre, tem uma TI, que a TI, ela, há 10 anos atrás, ela era muito clara. O que é a TI? O que é o meu parque de TI? Você conta lá, eu tenho 10 servidores, tenho 200 desktops, tenho não sei quantos switches, não sei quantas peças de cabo, não sei quantos pontos de rede. Você faz um inventário da TI da sua empresa, hora. Hoje, uma empresa de ponta, uma empresa ultrapassada, do exterior, uma empresa de ponta de alta tecnologia, que contrata gente top no mercado, como é que você faz o inventário da TI? Primeiro que cada pessoa que trabalha na empresa tem um smartphone que acessa a rede da empresa, e essas pessoas não estão contabilizadas, não tem plaquinha de patrimônio no smartphone do funcionário. Essas pessoas usam a rede, acessam o banco de dados, fazem troca de dados, gravam informações da empresa do seu smartphone. Muitas delas vão para reuniões fora da empresa com o seu iPad. No seu iPad elas acessam as informações da empresa. Elas criam documentos e salvam os seus iPads, informações que são da empresa. O iPad é dela, não é da empresa. Não tem plaquinha de patrimônio do iPad. Isso é chamado de Shadow IT, ou seja, ela tem sombra. Ela existe, mas você não consegue medir, você não consegue quantificar quantos usuários você tem usando a rede Wi-Fi da empresa. Você sabe que você colocou lá uma rede Wi-Fi, você tinha, a empresa tem no patrimônio dela 50 notebooks com Wi-Fi, mas e os iPads pessoais, os iPhones, os Blackberries, os Androids que estão conectados à rede e que você não tem controle? Você pode controlar, mas a maioria das empresas não controla. Simplesmente porque isso aconteceu de uma maneira muito natural, foi um que pediu para usar, depois foi outro, mas você tem 50 ou mais, você tem 50 notebooks registrados e 100 dispositivos que acessam a rede que você não sabe, não tem controle sobre eles. Existe tecnologia para você gerenciar isso tudo. Tem tecnologia hoje, por exemplo, para que a gente viu, né, no MS Tech Day, que teve no ano passado, né? Se você, do servidor, por exemplo, Windows, você consegue formatar os dispositivos Android, por exemplo, do pessoal da empresa que está acessando a rede da empresa. Mas, ó, você tem que ter um software instalado, né, para fazer isso. Você pode resetar as máquinas, você pode apagar os dados, você manda alguém embora. A pessoa está usando um dispositivo que contém informações da empresa. Eu, dentro da empresa, posso acessar os dados dessa pessoa e apagar. Mas aí são outras questões. As questões de privacidade. E as questões éticas. A lei permite que eu faça isso? Que eu acesse dispositivo que não pertence à empresa? Não é patrimônio da empresa? Vocês acham? Tem um não? Tem quantos não? Só um não. Os dois não. Tem algum sim? Nenhum sim. A pessoa tem duas opiniões. Talvez tenha.
Como é que é talvez? Tem um talvez, dois não e um sim. Certo? Sempre tem um ser. Pela lei, a lei não fala nada sobre a ideia. Pode você abrir o código, subir o código lá do não fala nada sobre dispositivos, sobre Wi-Fi, sobre smartphone, nada disso. Então, a interpretação do juiz, ela vai ser o seguinte: isso, mais ou menos, de acordo com o que tem sido feito. Mas tem um juiz que pode dar um ganho diferente. Mas, na maioria das vezes, tem sido feito o seguinte: se a pessoa utilizou o computador da empresa, o e-mail da empresa, software e rede da empresa, a empresa tem direito a ter acesso às informações que ela está utilizando lá. Ela está usando os recursos que a empresa disponibilizou para trabalho. Isso, normalmente, os juízes têm dado meio de causa para a empresa. A empresa, quando ela, por exemplo, e principalmente, olha, e quando o funcionário foi trabalhar na empresa, ele estava ciente de que ele seria monitorado. Então, ele assinou uma carta dizendo que sabia que ele estava usando equipamento da empresa, software da empresa, endereço de e-mail da empresa, e que aquele endereço era monitorado. Se isso tudo foi feito, a empresa pode ler os e-mails do cara, tá? E ela pode saber o que está acontecendo lá. Isso não quer dizer que a empresa pode mandar embora o sujeito porque leu o e-mail. Ela pode usar aquilo como prova para demitir o sujeito da causa. Pelo menos é o que a gente tem visto acontecer na justiça. Mas se o sujeito está usando o seu iPad, na sua casa, no seu e-mail pessoal, eu, da empresa, posso acessar o iPad dele, apagar os dados ou verificar o e-mail, a comunicação dele? Pode ficar triste, mas eu não posso. Porque ele não está usando equipamento da empresa, patrimônio da empresa, não está sob a área da empresa. Então, pelo menos é isso que dá a entender que a justiça vai fazer. O juiz é que julga. Porque não tem nada explícito na lei dizendo que é possível ou que não é possível, ou que é permitido ou que não é permitido. Tá? Então, a interpretação do caso do juiz. Agora, o que isso tem a ver com os negócios que estão mudando nas funções e nas carreiras? Tudo. Há 5 anos atrás, alguém estava preocupado com isso, com a iPad, com o smartphone, não estava. As tecnologias mudam e funcionam, as empresas não mudarem. Mudarem seu modo de tratar os funcionários, mudam os contratos de trabalho, mudam as regras de negócio, mudam as leis, muda a interpretação, mudam as decisões dos juízes, conforme a tecnologia surge, vai mudando o mundo. Certo? E agora eu vou passar um texto para vocês lerem, que nós vamos responder algumas perguntas sobre ele. E